mesmo depois de largar São Paulo, mudar de vida, morar nesse sítio aqui no meio da natureza e viver com muito mais calma, com mais presença, a ansiedade ainda aparece. Eu saí de São Paulo por causa disso. E eu percebi que saúde emocional não é ausência de problema, é presença e consciência no final das contas. E é por isso que toda vez que a ansiedade bate, eu me faço 5 perguntas que são simples, mas que quase sempre funcionam para me acalmar. A primeira pergunta que eu me faço é: isso vai importar daqui a um ano, isso que tá me afligindo? É impressionante, velho, como a nossa mente, ela dá um zoom em cima do problema que a gente tá vivenciando no dia, como se fosse durar para sempre aquele problema. Mas quando eu pergunto isso, quase sempre a resposta é não. Isso não vai fazer a menor diferença na minha vida daqui, às vezes nem anos, daqui um mês. Eu anoto, né? Eu faço um diário do meu dia, de várias coisas, e é doido perceber que a maior parte das coisas que estavam me causando ansiedade 2, 3 meses atrás, eu nem lembro mais que existem se eu não estivesse lendo. Então só essa pergunta já muda meu estado, porque eu comecei a entender que a maior parte das coisas não vai fazer nenhuma diferença na minha vida daqui a algum tempo. Uma parada que eu faço também, sempre me ajuda, é de vez em quando eu paro pra dar uma olhada onde eu tava 1, 2 anos atrás, porque às vezes a ansiedade bate porque a gente tem a impressão que tá patinando sem sair do lugar, mas se você olhar, com certeza 1, 2 anos atrás, velho, tanto de coisa que já aconteceu na sua vida, na minha, já aconteceu coisa pra caramba, e aí você percebe que você não tá estagnado, né? E a gente nem percebe isso, né? É uma oportunidade também de parar nesse momento e perceber que há um tempo atrás você tinha um monte de medo que nem viraram realidade. Ajuda a acalmar pra caramba. Segunda pergunta, eu tô realmente perdido ou eu só tô cansado? Porque a nossa rotina é extenuante, velho. Às vezes a gente só tá cansado, tem um monte de ansiedade que vem do corpo, não da sua mente, da sua alma. Tem dia que eu tô ansioso e só o que eu precisava era tirar um cochilo. Ou de um dia relax, sem me cobrar tanto. E não de mudar meu trabalho, meu propósito, mudar tudo na minha vida, porque naquele momento eu tô negativo, achando que tudo tá horrível, eu tenho que... Não, calma, às vezes você só tá cansado. Eu vi esses dias um post muito massa que falava dos tipos de descanso que cada um precisa. Por exemplo, tem gente que trabalha com atendimento ao público, com venda, com suporte. Se esse é o seu caso, você precisa de um descanso social. É um tempo sozinho, em silêncio, ou com só pessoas que realmente importam. Se você tem um trabalho intelectual, pesquisa, escreve, é professor, por exemplo, você precisa de um descanso mental, com atividade leve, sem esforço de ficar pensando demais, caminhar, ouvir uma musiquinha suave. A galera de profissão de apoio emocional, psicólogo, cuidador, terapeuta, precisa de descanso emocional, para ter um espaço para processar as próprias emoções. Por exemplo, escrever num diário, fazer terapia, que é importante, ou simplesmente conversar com alguém de confiança. Para quem trabalha mais operacional, logística, limpeza, serviços em geral, precisa de descanso físico. Uma pausa regular de vez em quando, fazer um alongamento, uma boa noite de sono é fundamental. E aí, profissão criativa, que é meu caso, né? Trabalha com social media, artista, jornalista, precisa de descanso digital. Contato com a natureza, que é o que eu tô vivendo hoje, fazer umas atividades manuais, né? Ficar longe de tela de celular. Quem tem mais cargo de liderança, gestor, coordenador, quem empreende, precisa de descanso sensorial. Reduzir tudo que é estímulo visual, estímulo sonoro, buscando uns ambientes calmos para passar esse tempo de descanso. Qual desses descansos você mais precisa nesse momento? Terceira pergunta, quando eu tô ansioso, que eu me faço é: peraí, eu comi bem hoje, eu dormi bem, eu bebi água o suficiente? Parece simples demais, mas quando eu tô com o corpo desregulado, tudo parece muito pior do que realmente é. A ansiedade faz morada em quem tá com o corpo desequilibrado. Quando eu lembro que a base às vezes é física, é o nosso corpo, eu volto pro eixo com pequenas atitudes fáceis de resolver. Beber mais água, comer comida de verdade, que às vezes eu passei 2 dias comendo tranqueira, dormir cedo pra regular meu sono. Antes de buscar a resposta na cabeça, velho, cuida do básico, que é seu corpo. Quando eu tô ansioso e vou lá e me exercito, faço uma corridinha, faço uma atividade física, eu melhoro muito. É incrível como bons hábitos puxam bons hábitos. Você começa a se exercitar, por exemplo, ou se alimentar melhor, seu sono regula, você fica mais disposto para fazer suas coisas e a ansiedade vem com menos força. Pergunta 4, que eu sempre me faço quando eu tô ansioso: eu tô me comparando com alguém nesse momento? Se comparar é um negócio que às vezes a gente nem percebe que faz, tá fazendo, é a pior coisa. Mas antes, deixa eu me apresentar rapidinho para quem não me conhece. Eu sou o Cezita, larguei a loucura do mercado financeiro em São Paulo para viver com menos status e mais liberdade aqui no meio do mato. E falo disso todo dia no Economic, então se inscreve que você não vai perder nenhum vídeo novo. A comparação com os outros, velho, é silenciosa, mas é um veneno que vai corroendo a gente por dentro e causa ansiedade. E ela é tão sutil que às vezes eu nem percebo que tô fazendo isso. Você tá lá,
rolando o feed, vendo suas redes sociais, vendo alguém que parece mais produtivo, um corpo mais em dia, mais rico, mais bem sucedido, e de repente você vai lá e se sente um bosta, um fracassado. Mas a real é que quando isso acontece comigo, eu tento refletir se eu tô me comparando com o outro, porque eu tô me comparando com a vitrine do outro, e esquecendo dos bastidores, tanto daquela pessoa que ela não quer mostrar, como dos bastidores da minha própria vida, velho. A gente tem um monte de coisa pra fazer e a vida não é um mar de rosas, é sem massagem, velho. Aliás, se alguma dessas perguntas já te ajudou a respirar melhor, dá um like aqui nesse vídeo, é de graça e ajuda demais o canal. A quinta pergunta eu também sempre faço se as 4 não deram certo. Minha vida tá desorganizada assim, porque a ansiedade, às vezes, você tá se achando horroroso, tudo que você tá fazendo não tá dando certo, ou só tô esquecendo que eu tenho uma reserva de emergência. A ansiedade aumenta quando a gente sente que não tem controle da nossa vida. Mas às vezes o controle tá ali, ele só tá esquecido. Hoje eu vivo uma rotina mais leve, e uma vida mais simples no final das contas, mas isso só é possível porque eu me organizei financeiramente antes. Ter uma reserva de emergência, saber quanto que eu gasto por mês, manter minhas finanças sob controle é o que me dá a liberdade de dizer não, de fazer umas pausas, de respirar. Ansiedade e desorganização financeira andam de mãos dadas, e ter uma organização financeira traz um alívio imenso. Teve até um vídeo que eu comentei esses dias, que quando a gente tem medo por conta da nossa grana, de sobreviver, de pagar as contas, a gente não tem nem a oportunidade de lidar com outras coisas que estão desorganizadas na nossa vida ou de ter outras ansiedades. Então, quando você supre essa ansiedade que é a mais essencial, você tem a oportunidade de lidar com outras questões que também te afligem. Então, se você pensar por essa ótica, se você está lidando com outras ansiedades, isso já é um privilégio, porque você tem o básico financeiro já resolvido. Às vezes a gente não está sem resposta, a gente só está com pressão demais, e a pressão que às vezes a gente mesmo bota nos nossos ombros, né? E nessas horas não é sobre fazer mais, resolver tudo, é sobre respirar, velho, para voltar a se sentir bem e sem o peso desnecessário que a ansiedade traz. Essas perguntas acabam sendo meu respiro, e talvez elas possam ser o seu também. Se tiver alguma outra pergunta que você se faz para refletir e te ajuda, compartilha aqui nos comentários. Se esse vídeo fez sentido pra você, tem esses 2 aqui que eu recomendo demais. Esse aqui é como levar uma vida mais simples, e a galera vai achar que você tá pobre, mas no final das contas você tá bem mais rico do que a galera imagina. E esse outro aqui com 21 hábitos que me ajudaram a construir minha liberdade financeira e me deram muita paz mental. Escolhe um deles e continua essa conversa comigo. Nessa bolinha, você se inscreve pra gente se ver na próxima.